Você já parou para pensar no papel invisível que os anjos desempenham em nossas vidas? Na Bíblia, esses seres celestiais são mencionados mais de 200 vezes, revelando sua importância no plano divino. Desde anjos que trazem mensagens de esperança até guerreiros espirituais que lutam em nossas batalhas, eles estão sempre em ação, cumprindo as missões que Deus lhes confiou. Neste vídeo, vamos explorar o que acontece quando Deus envia seus anjos, como eles nos ajudam e protegem, e a importância da oração para ativar essa intervenção divina. Prepare-se para descobrir a presença e o poder desses mensageiros celestiais em sua vida. A Bíblia fala bastante sobre os anjos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mencionando-os mais de 200 vezes. Eles são espíritos a serviço de Deus, e por serem seres espirituais, não conseguimos vê-los com nossos olhos. Assim como existe o bem e o mal, luz e escuridão, também temos diferentes tipos de anjos. Há os anjos de Deus, que nos ajudam, e também os espíritos malignos, chamados de anjos das trevas. Aqui, vamos focar nos anjos de Deus. O importante é lembrar que os anjos estão sempre em ação, cumprindo as missões para as quais foram criados. Deus nos dá a chance de nos conectar com eles através da oração e revelações, então podemos pedir a Ele que envie seus anjos para nos ajudar. A Bíblia fala de anjos ministradores e anjos guerreiros. A proteção celestial no plano divino. A Bíblia descreve diferentes tipos de anjos com propósitos específicos, como a adoração e a guerra espiritual. Em diversas passagens bíblicas, vemos exemplos poderosos de como Deus envia seus anjos para proteger e lutar por seus filhos. Anjos ministradores em adoração. Há anjos que foram criados por Deus exclusivamente para adorar e ministrar diante dele. Estes formam um coro celestial, unindo suas vozes em uma sinfonia de louvor ao Senhor. O poder dessas vozes em unidade é descrito em várias passagens bíblicas, demonstrando o poder da adoração no céu. A Bíblia também fala de anjos de guerra. Os exércitos do Senhor. Além dos anjos de adoração, a Bíblia também fala sobre os anjos de guerra. Estes anjos são parte do Senhor dos Exércitos, como mencionado em Isaías capítulo 14, em versículo 22. Sua função é clara, de combater as forças espirituais que se opõem aos planos de Deus. Um exemplo clássico disso está em 2 Reis capítulo 6, em versículo 17, onde Eliseu ora para que seu servo veja a proteção celestial ao redor deles. O Senhor abre os olhos do servo, e ele vê uma visão espetacular, montes cheios de cavalos e carros de fogo, representando os anjos de guerra enviados para proteger Eliseu. Proteção celestial. Os anjos em ação. Deus frequentemente envia seus anjos para proteger seu povo. Ao longo da história bíblica, vemos que os israelitas venceram muitas de suas batalhas com a ajuda desses seres celestiais. Um exemplo notável está em Josué capítulo 5, versículos 13 e 14, onde Josué encontra o comandante do exército do Senhor com uma espada desembainhada, pronto para liderar o exército celestial na batalha. A presença dos anjos de Deus, tanto em adoração quanto em guerra, revela o plano divino de proteção e sustento para seus filhos. Os anjos de guerra, em particular, são enviados para lutar em batalhas espirituais, oferecendo uma camada de proteção que transcende o mundo físico. Lembre-se sempre do poder de Deus e de seus exércitos celestiais, que estão sempre prontos para agir em defesa daqueles que nele confiam. Anjos do Senhor. Como eles lutam nossas batalhas espirituais? Na vida, enfrentamos desafios que parecem intransponíveis, mas nunca devemos subestimar o poder da ajuda divina. Ao orarmos fervorosamente, os anjos do Senhor são enviados para lutar nossas batalhas espirituais, intercedendo em nosso favor no reino celestial. Cada um deles tem um papel específico.
Alguns nos trazem boas novas, como o anjo Gabriel, mencionado em Lucas capítulo 1, versículo 19. Eu sou Gabriel, que estou diante de Deus, e fui enviado para lhe trazer esta boa notícia. O poder da oração e a intervenção angelical. A história de Daniel é um exemplo claro do poder da oração e da intervenção dos anjos em nossas vidas. Ao receber uma visão de Deus, Daniel não conseguia entendê-la completamente. Ele jejuou e orou por semanas, e sua persistência foi recompensada com a chegada de um anjo que lhe trouxe respostas e clareza sobre o que viria. Essa revelação, descrita em Daniel 10, mostra como os anjos do Senhor podem nos ajudar a compreender o plano divino. Por que devemos contar com os anjos em nossas batalhas espirituais? Os anjos estão sempre ao nosso lado, mesmo que não possamos vê-los. Eles são enviados por Deus para ficar na brecha e lutar em nosso favor, conforme oramos e jejuamos. Suas missões variam, desde trazer mensagens divinas até nos proteger de forças espirituais malignas. Ao nos conectarmos com Deus por meio da oração, nós também nos conectamos com esses mensageiros celestiais. Para receber a ajuda dos anjos, precisamos estar atentos à sua presença e buscar ativamente essa assistência divina. A passagem de Mateus capítulo 4, versículo 6, onde o diabo tenta Jesus no deserto, revela uma verdade profunda. Deus designa anjos para nos proteger. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Isso mostra que os anjos estão constantemente à nossa volta, trabalhando no sobrenatural, mesmo quando não percebemos. No entanto, é fundamental entendermos que também temos nossa responsabilidade. Deus coloca os anjos para nos guardar, mas se não clamarmos por ajuda, não podemos esperar que eles ajam. A conexão entre nós e o reino espiritual é baseada na nossa fé e disposição de pedir a intervenção divina. Aqui estão algumas maneiras de reconhecer e solicitar a ajuda dos anjos. 1. Ore com fé e confiança. A oração é uma das formas mais poderosas de se comunicar com o mundo espiritual. Ao orar, você está abrindo as portas para que os anjos possam agir em sua vida. 2. Seja grato pela proteção constante. Agradeça a Deus e aos seus anjos pela proteção que já recebem, mesmo que muitas vezes seja invisível. Isso aumenta a sua conexão espiritual. 3. Esteja sensível às suas orientações. Os anjos podem nos guiar de várias formas, seja através de intuições, pensamentos ou até mesmo encontros inesperados que nos protegem de perigos iminentes. 4. Peça ajuda especificamente. Muitas vezes, passamos por dificuldades e não pedimos ajuda, esperando que Deus ou os anjos ajam automaticamente. Mas, assim como na vida cotidiana, devemos pedir para receber. Os anjos estão à nossa disposição para nos proteger e guiar, mas é essencial estarmos conscientes de sua presença e pedir sua intervenção nas nossas vidas. Anjos em missão e o poder da oração na vida cristã. Você sabia que os anjos estão em missão constante, e nós, como crentes, também temos um papel fundamental em nos conectarmos com o reino sobrenatural? A oração é a chave para fortalecer essa conexão e vivermos mais próximos de Deus. A Bíblia é clara. A oração fervorosa de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. A oração é uma fortaleza espiritual para todo crente, e isso se reflete no impacto que ela tem em nossas vidas e em nossa caminhada cristã. O poder transformador da oração. A persistência na oração é vital. Um exemplo poderoso disso é a história de Daniel, que perseverou em oração até que Deus enviasse um arcanjo com a resposta. Isso nos ensina que, mesmo quando as respostas não são imediatas, devemos continuar orando, confiando que Deus ouvirá nossas petições e enviará seus anjos para lutar por nós.
Anjos e nossos guardiões celestiais. A Bíblia nos diz que estamos cercados por uma incontável multidão de anjos, ou Hebreus capítulo 12, em versículo 22. Quando oramos fervorosamente, Deus libera seus anjos para agir em nosso favor, assim como está escrito no Salmo número 91, em verso 11. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A oração que move os céus. O louvor também é uma parte importante do nosso relacionamento com Deus. Ao louvarmos, expressamos nossa fé, acreditando que já recebemos o que pedimos, como é prometido em Efésios capítulo 3, em versículo 20, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Os anjos à sua volta e o propósito da oração. A Bíblia nos ensina que os anjos de Deus são ativados pela nossa oração e pelo nosso louvor. Quando oramos e confiamos no Senhor, Ele age em nosso favor, enviando ajuda para nossas batalhas espirituais. Portanto, continue orando com fé, sabendo que Deus está trabalhando nos bastidores e enviará reforços quando necessário. O chamado ao arrependimento ignorado. Estamos vivendo tempos em que muitas pessoas escolhem ignorar os avisos de Deus. O Evangelho está acessível a tantos, mas poucos o abraçam verdadeiramente. Quantas pessoas ouvem a mensagem de salvação, mas decidem seguir suas próprias vontades? A história de Noé é um exemplo claro. Ele pregava a respeito do dilúvio, mas como as chuvas demoraram a chegar, muitos zombaram e ignoraram seu chamado ao arrependimento. Da mesma forma, hoje falamos sobre o fim dos tempos, e muitos ridicularizam a mensagem. A Bíblia nos alerta sobre isso em 2 Pedro capítulo 3, em versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo seus próprios desejos pecaminosos. Aqueles que aguardam a volta de Cristo enfrentarão desprezo e zombarias. O exemplo de Noé e o julgamento divino. Para entender melhor como eram os dias de Noé, olhemos para Gênesis capítulo 6, em versículos 5 e 8. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre e somente para o mal. Apesar de toda a corrupção ao seu redor, Noé encontrou graça aos olhos de Deus, sendo poupado junto com sua família. Hoje, como nos dias de Noé, Deus oferece uma oportunidade de arrependimento. No entanto, muitos continuam a ignorar. Estamos nos aproximando da volta de Cristo, e é vital que estejamos preparados. A terra nos dias de Noé e nos dias de hoje. Uma reflexão sobre a moralidade. Quando olhamos para o relato bíblico, percebemos que, nos dias de Noé, a terra estava muito distante de ser o jardim do Éden. Na verdade, a Bíblia nos dá uma imagem de um mundo tomado pela maldade e corrupção, mais semelhante a um inferno na terra. Todas as instituições divinas haviam colapsado. As leis e princípios morais de Deus haviam sido deixados de lado, substituídos pela desobediência humana. O que antes era considerado tabu, agora era praticado abertamente. Era um mundo sem padrões divinos, onde a sociedade estava se desfazendo. A sociedade de hoje e os princípios de Deus. Nos dias de hoje, quando você olha ao seu redor, para a sociedade, para a mídia, para algumas das leis que estão sendo aprovadas e os princípios morais de Deus estão sendo mantidos, estão os padrões divinos sendo respeitados? A reflexão é inevitável. Assim como na época de Noé, vemos que muitos dos valores e normas estabelecidos por Deus foram deixados de lado em prol de uma sociedade que parece cada vez mais distante da vontade divina. A Arca de Salvação. O caminho para a redenção. A Bíblia nos fala, em Hebreus capítulo 11, em versículo 7, que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, com santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio dela, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Nos dias de Noé,
a arca foi o meio de salvação do julgamento de Deus. Hoje, Deus nos providenciou uma nova arca de salvação em Jesus Cristo. Ele é o caminho para sermos salvos da condenação eterna e do julgamento vindouro. Está você pronto para aceitar a salvação? A pergunta que permanece para cada um de nós é: e você está pronto para aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e Ele nos oferece a chance de escapar do julgamento divino que está por vir sobre este mundo. Esteja pronto para o arrebatamento. A palavra de Deus nos alerta. A Bíblia nos alerta que a volta de Cristo será súbita e inesperada. Jesus nos ensina que no momento do arrebatamento, duas pessoas estarão no campo, uma será levada, e a outra deixada. Lucas capítulo 17, versículo 34. Isso mostra a importância de estarmos sempre preparados espiritualmente. Assim como nos dias de Noé, as pessoas viviam despreocupadas, mas o dilúvio veio e as surpreendeu. Lucas capítulo 17, versículo 27 nos diz: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Ainda há tempo para estar em ordem com Deus. Se você pode me ouvir agora, saiba que ainda há tempo para se preparar. Não deixe para depois o arrependimento. Jesus Cristo está às portas, e o arrebatamento é real. Esteja pronto para encontrá-lo. Não se deixe enganar pelas distrações deste mundo. Viva para Cristo hoje. O que é a bendita esperança em Tito 2:13? Em Tito capítulo 2, versículo 13, a Bíblia fala da nossa bendita esperança, que é o retorno glorioso de Jesus Cristo. Como cristãos, essa esperança é a certeza de que seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. A palavra de Deus nos diz que aqueles que nasceram de novo terão corpos glorificados e viverão eternamente na presença de Deus. A salvação é uma decisão pessoal. Você está pronto? A decisão de aceitar ou rejeitar Jesus Cristo é totalmente pessoal. Assim como você veio a este mundo sozinho, também sairá dele sozinho, e, naquele momento, estará diante de Cristo como um indivíduo. Neste encontro, não haverá como apontar para os outros, seja sua mãe, seu pai ou seus amigos. O que realmente importará é uma única pergunta: você conhece Jesus Cristo? Você o aceitou como seu Senhor e Salvador? Coloque-as nos comentários. Transforme sua mente e conheça a vontade de Deus. A Bíblia nos exorta em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo é um chamado para não nos conformarmos com os padrões e valores deste mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não devemos nos adaptar ou nos ajustar a ele. Por que não devemos nos conformar com este mundo? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, lemos: o Deus deste século cegou a mente dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As palavras iniciais deste versículo são cruciais. O Deus deste século cegou as mentes. Isso significa que este mundo, sob a influência de Satanás, está perdido. Aqueles que não estão em Cristo têm suas mentes cegadas e não conseguem ver a luz do Evangelho. Este mundo está perdido. Um chamado para se focar em Cristo. Vivemos tempos em que os padrões do mundo estão repletos de heresias, blasfêmias e falta de reverência aos princípios de Deus. Como cristãos, somos chamados a sermos diferentes, a sermos governados pela palavra de Deus e dirigidos pelo Espírito Santo. Jesus nos convida a buscar primeiro o reino de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 33. Isso significa que, em meio ao caos do mundo,
Nossa prioridade deve ser o relacionamento com Cristo e a obediência à sua palavra. A decisão está em suas mãos. A salvação é uma decisão pessoal. Não permita que o Deus deste século o cegue sua mente. Abra seu coração para Jesus Cristo e seja transformado pela renovação de sua mente. Busque o reino de Deus e viva conforme sua vontade. A volta de Jesus Cristo. Um chamado à vigilância. Enquanto Jesus ascendia ao céu, seus discípulos o observavam atentamente. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram e perguntaram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi levado ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. Atos capítulo 1, versículo 11. A promessa da volta de Jesus não foi apenas feita por anjos, mas pelo próprio Cristo. Em João capítulo 14, versículos 1 e 3, ele tranquilizou seus discípulos dizendo: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O aviso dos escritores bíblicos e anjos. Jesus está voltando. Ao longo das Escrituras, vários escritores, e até mesmo seres angelicais, repetem a mesma mensagem: Jesus Cristo está voltando. A importância desse aviso é clara e não devemos nos distrair com as coisas deste mundo. A volta de Cristo é iminente, e devemos estar preparados. Item: não se acomode com este mundo. Jesus está voltando. Item: não ignore a palavra de Deus. Jesus está voltando. Item: esteja alerta aos sinais dos tempos. Jesus está voltando. A Bíblia adverte que o retorno de Jesus será como um ladrão na noite, inesperado e repentino. Por isso, é essencial viver em vigilância constante, em estado de prontidão espiritual. Como estar preparado para a volta de Jesus? A mensagem de Jesus sobre sua volta não é apenas um aviso, mas um chamado à ação. Item: mantenha sua casa em ordem. Esteja espiritualmente preparado, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Item: permaneça em oração. A comunicação com Deus fortalece nossa fé e nos mantém alertas. Item: viva como se Jesus voltasse amanhã. O Senhor deseja que vivamos com a expectativa de seu retorno, sempre prontos e firmes na fé. A promessa da volta de Jesus é uma verdade poderosa que deve nos guiar todos os dias. Como cristãos, somos chamados a viver de modo digno, sem temor ou vergonha de nosso testemunho. O Senhor está voltando. A repetição da mensagem da volta de Cristo nas Escrituras tem um propósito claro. Jesus está voltando, e devemos estar prontos. Não permita que as distrações deste mundo te afastem do que realmente importa. Fique atento, mantenha-se firme na fé e viva cada dia como se o Senhor pudesse voltar a qualquer momento. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre a atuação dos anjos em nossas vidas. Que possamos nos lembrar de que, mesmo quando não conseguimos vê-los, eles estão sempre ao nosso redor, prontos para nos proteger e nos guiar em nossas batalhas espirituais. Se você se sentiu tocado por esta mensagem, não hesite em buscar a conexão com Deus por meio da oração. Abra seu coração e peça a Ele que envie seus anjos para ajudá-lo em suas necessidades. E lembre-se: cada oração é uma porta aberta para a intervenção divina. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal para mais conteúdos inspiradores. Deixe nos comentários como você já sentiu a presença dos anjos em sua vida ou como você se conecta com Deus. Até a próxima!